Os terceirizados da Assembleia Legislativa Cearense, que estão de aviso prévio, como anunciamos na semana passada, devem comparecer hoje às empresas que os contrataram para assinar a rescisão do contrato. Na semana passada, quando nós demos essa informação, dissemos que a Assembleia não funcionaria sem os terceirizados, porque os servidores ativos não trabalham para o suficiente para que o Legislativo tenha o seu funcionamento pleno. Este comentário causou uma certa indignação entre alguns servidores e motivou o presidente da Associação dos Servidores do Legislativo Cearense, o Luiz Edson, figura afável, pessoa que merece todo o nosso respeito, mandar uma correspondência para nós, contestando o nosso comentário, dizendo que a Assembleia tem muitos funcionários, 1.000 e poucos funcionários, pessoas concursadas, abnegadas. Muito bem, respeita-se a posição do presidente da Associação dos Servidores da Assembleia Legislativa Cearense. Fica aqui o seu registro, mas mantenho a minha opinião de que, sem os terceirizados, a Assembleia não funciona. Não funciona mesmo. Há muitos anos, mas há muitos anos. E eu faço cobertura da Assembleia Legislativa, lá se vão 40 anos, diariamente lá. Não diariamente, porque nos finais de semana não tem atividade nenhuma lá. Aliás, eu sou do tempo em que a Assembleia tinha sessão às sextas-feiras. Já há algum tempo não tem mais sessão às sextas-feiras. A Assembleia só funciona de terça a quinta. Assembleia plenário, terça, quarta e quinta. Segunda não tem plenário e sexta também deixou de ter o plenário, embora no regimento interno tenha lá que ela funciona normalmente, o plenário funciona normalmente de terça a sexta-feira. Pois bem, conheço lá e não lembro de concurso que tenha motivado a contratação de novos servidores para que a Assembleia funcione sem a dependência dos terceirizados. Uns 2 ou 3 concursos aconteceram nos últimos anos para a contratação de 50, 100 pessoas no máximo. E esse pessoal não é suficiente para fazer a casa funcionar. Todos os outros servidores, aliás, quando o Luiz Edson diz um número lá de 1.000 e poucos servidores, ele não diz se são ativos ou inativos. Eu acredito que a maioria ou a quase totalidade já está na inatividade, porque com mais de 35 anos de serviço público ou de 75 anos de idade. Fica o registro, repito, para mostrar a eficiência, como o Luiz Edson trata os seus colegas e representa bem como presidente da Associação dos Servidores do Legislativo Cearense. Falando em legislativo, o prefeito Evandro Leitão assinou um decreto no último dia 15, fixando os valores do 10º da Câmara Municipal de Fortaleza. Nesse decreto, ele fixa o repasse anual para o Legislativo Municipal e o respectivo do 10º. Diz lá o artigo 1º do decreto: ficam fixados o repasse anual e seu correspondente do 10º para a Câmara Municipal de Fortaleza nos valores respectivos.
R$326.277,12. Este valor é a dotação orçamentária da Câmara Municipal de Fortaleza para o ano de 2025. E, mensalmente, cada duodécimo, a Câmara vai receber R$27.604,76 mensalmente, e isso deve acontecer até o dia 20. Portanto, hoje, a Prefeitura deve estar depositando na conta da Câmara Municipal de Fortaleza o primeiro duodécimo do ano, R$27.689.604,76. A Prefeitura, o Poder Executivo, não pode deixar de depositar este dinheiro no dia certo, sob pena de o prefeito incorrer em crime de responsabilidade. Nem pode mais e nem pode menos. Aliás, menos é possível se houver comprovadamente uma queda na arrecadação, porque esses valores do orçamento da Câmara e o respectivo do duodécimo é um percentual da arrecadação do município. Aliás, no mesmo decreto, o prefeito especifica que as receitas, diz lá, descrição da receita base de 2024, que motivaram a fixação desses valores. Respectivamente, o repasse anual, repito, R$326.275.257,12. Isso é a cota do ano. Dividido por 12 meses, a Prefeitura depositará todos os meses no dia certo, 20, hoje, portanto, a primeira cota, R$189.684,76. Funcionamento da Câmara, pagamento de subsídios de vereadores, etc. O Tribunal Regional Eleitoral cearense está devendo o pagamento da gratificação de alguns juízes e promotores de justiça que trabalharam nas eleições municipais de outubro do ano passado. O TRE está devendo o pagamento da gratificação de alguns juízes e promotores de justiça que trabalharam nas eleições municipais de outubro passado. O TSE, Tribunal Superior Eleitoral, ao que dizem, não havia autorizado o trabalho desses operadores do direito, mas o Tribunal Regional Eleitoral os mandou para o interior do Estado. Como o TSE não havia autorizado o trabalho desses auxiliares, o TRE está impedido, pelo menos temporariamente,
gestões estão sendo feitas para ver se resolvem o problema. Mas, no momento, o TRE está impedido de fazer o pagamento desse trabalho extra de juízes e promotores. Os demais, os titulares, já receberam o pagamento correspondente. O economista Marcos Holanda, ex-presidente do Banco do Nordeste do Brasil, na última sexta-feira, publicou no seu perfil no Instagram a seguinte nota: mundo precisa de 1,3 trilhões de dólares para viabilizar demanda por hidrogênio verde. Sem subsídios, não aparece comprador. No Brasil, governo federal promete 3 bilhões em 5 anos, a partir de 2028. E conclui indagando: quando o Ceará vai acordar para essa ilusão? Quem faz essa indagação é o economista Marcos Holanda, respeitadíssimo, ex-presidente do Banco do Nordeste, que publicou no seu perfil do Instagram, na última sexta-feira, repito, porque isso é muito importante, porque num determinado momento, principalmente até o meados do ano passado, e desde 2023, o governo do estado do Ceará e a própria FIEC, a Federação das Indústrias do Estado do Ceará, falaram muito dessa nova riqueza no estado do Ceará. O hidrogênio verde. Foram assinados vários protocolos nacionais e internacionais. Saiu missão do Ceará para a Europa para assinar protocolo para a exploração dessa nova riqueza, o hidrogênio verde. Da metade do ano passado para cá, calaram-se todos. Calaram-se todos. Ninguém falou mais dessa história de hidrogênio verde. Passaram aí um ano, mais de um ano, falando nisso, que era a redenção do estado do Ceará. Como lá em 1962, Virgílio Távora falava da exploração do urânio da mina de Itataia. Até hoje não se conhece o urânio de Itataia. Naquela época o urânio era muito importante, era a riqueza do mundo. Agora, mais recentemente, voltou-se a falar de Itataia para a exploração do fosfato. Fosfato. Também ainda não saiu absolutamente nada. Veio o hidrogênio verde. O governo perdeu, os cearenses perdemos muito tempo, falou-se demais, um engodo geral. E agora vem o doutor Marcos Holanda, simplesmente em 4 linhas de publicação no seu Instagram, dizendo que o mundo precisa de 1,3 trilhões de dólares. 1 trilhão e 300 bilhões de dólares para viabilizar demanda por hidrogênio verde. Sem subsídios, não aparece comprador. No Brasil,
Governo federal promete 3 bilhões em 5 anos a partir de 2028. Quando o Ceará vai acordar para essa ilusão? A pergunta está no ar e o deputado estadual Salmito Filho, ex-secretário de Estado, um dos que mais falaram sobre essa riqueza, o hidrogênio verde, está com a resposta. Vamos aguardá-lo. Uma publicação da Veja, da última sexta-feira, manteve o deputado federal cearense Júnior Mano no topo do noticiário político policial, quando a matéria acrescentou alguns novos pontos do inquérito feito pela Polícia Federal sobre a compra de votos nas eleições do ano passado em pelo menos 51 municípios cearenses. No desenrolar desse inquérito, o inquérito foi aberto com base numa denúncia da ex-prefeita de Canidé, Rosário Ximenes, sobre compra de votos no seu município e em outros municípios. Segundo ela, 51 outros municípios. A Polícia Federal, porque se tratava de um crime eleitoral, compra de voto, a Polícia Federal abriu um inquérito e foi percussiente o seu trabalho. Comprovou a compra de votos numa quantidade significativa de municípios cearenses e identificou os criminosos, inclusive o prefeito eleito lá de Oroz ainda está em lugar incerto e não sabido, porque está escondido da justiça por conta de um decreto de prisão preventiva. Ele era o operador direto. E, na confirmação dessa compra de votos, a Polícia Federal descobriu que essa compra de votos era feita com recursos federais, recursos públicos federais, de emendas parlamentares do deputado federal Júnior Mano. As emendas do deputado federal Júnior Mano serviam para desviar os recursos a que eram destinados e comprar votos e abastecer bolsos de alguns do deputado e de alguns dos seus. Como a Polícia Federal viu esses indícios e ela não podia investigar o deputado, porque o deputado federal tem foro privilegiado ou foro por prerrogativa de função, os deputados federais e os senadores só podem ser investigados por ordem do Supremo Tribunal Federal. A investigação só pode ser feita por ordem do Supremo Tribunal Federal. E eles só podem ser processados no Supremo Tribunal Federal, enquanto os governadores são processados e julgados no STJ, Superior Tribunal de Justiça. Pois bem, como o deputado tem o foro privilegiado, a Polícia Federal comunicou à Justiça Eleitoral de que havia descoberto esse desvio de recursos públicos federais. E a Justiça Eleitoral cearense encaminhou o inquérito para o Supremo Tribunal Federal, que está sob a responsabilidade de um dos ministros daquela corte, aguardando
parecer do Ministério Público Federal. A Veja, a matéria da Veja, tem 10 páginas, com algumas ilustrações, dentre as quais a capa é essa, o epicentro da corrupção. Ilustrada, dentre umas das ilustrações, é uma foto do deputado federal José Guimarães fechando a porta do seu gabinete. O deputado federal José Guimarães também é citado nesse inquérito, por conta de uma das emendas que um dos seus assessores teriam tratado com a assessoria do deputado Júnior Mano para a liberação dessa emenda do deputado José Guimarães, devolvendo um percentual de 12% do valor total da emenda. São as coisas do Brasil. Brevemente, eu acho que nós teremos mais informações sobre esse caso do deputado Júnior Mano, porque o ministro Gilmar Mendes aguarda uma manifestação do Ministério Público Federal para tomar as suas primeiras decisões. Tem quem admita a possibilidade de o deputado federal Júnior Mano vir a ser preso. Pelo menos sair o decreto de prisão, porque o seu auxiliar primeiro, o prefeito eleito de Oroz, o Bebeto Queiroz, está foragido. Não está preso porque está foragido. O prefeito de Fortaleza publicou na semana passada, como nós comentamos aqui, uma decisão de redução de gastos e redução, sobretudo, de gratificações, redução da gratificação por trabalho relevante, técnico ou científico. Ele fez esse anúncio no dia 15, mas o Diário Oficial do Município continua publicando gratificações, e gratificações gordas, para, por exemplo, tem uma portaria aqui, uma portaria com a assinatura do prefeito. Estranho, não é a portaria, mas é a portaria 0101/2025. O prefeito municipal de Fortaleza, no uso de suas atribuições legais, resolve conceder. Estou lendo aqui essa portaria, que foi publicada no Diário Oficial no dia 17 de janeiro. 17 de janeiro, 2 dias depois do anúncio do prefeito de redução de gratificação por trabalho relevante, técnico ou científico. Aí, então, essa portaria 0101 traz algumas gratificações de até R$4.000. Gratificação por trabalho relevante, técnico ou científico. Tem uma aqui na assessoria especial da Secretaria Municipal de Governo. Eu vou omitir o nome do beneficiado, mas o valor da gratificação é de R$ 4.137,87. Uma outra gratificação, também para a Secretaria Municipal de Governo, do mesmo valor, R$ 4.137,87. Uma terceira gratificação, também do mesmo valor, para a mesma Secretaria Municipal de Governo. Além dessas três de R$ 4.137,87, nós temos outras gratificações,
também para a Secretaria de Governo, gratificações de R$ 2.000 e gratificações de R$ 1.500. A assessoria do prefeito Evandro Leitão precisa chamar a atenção do gabinete, porque lá na Secretaria de Governo estão distribuindo gratificações que o prefeito ia reduzir os seus valores em até 50%. Com essa observação, nós estamos encerrando a nossa participação de hoje neste primeiro bloco de notícias da manhã.